Olá, tudo bem? Meu nome é Grace Aguiar, eu sou arte educadora, ministro aula para crianças e adolescentes, dou oficinas de desenho, construção de brinquedos e bonecos de papel, enfim, há uma diversidade de possibilidades para trabalhar com desenho e alguns chamam isso de ilustração. Mas afinal de contas, o que é desenho? O que é ilustração? Será que ilustração é só um nome bonito para a palavra desenho? Será? Uma grande ilustradora, Isadora Zeferino, ela diz que na realidade a ilustração é uma ponte entre o artista, a pessoa que desenha, e o leitor da imagem. Uma outra grande ilustradora, chamada Luísa de Souza, muito conhecida como Ilustralu, fala que a ilustração, na realidade, é trazer à luz uma ideia. Isso é muito bonito. A ilustração pode ser um mix de técnicas. A gente pode usar colagem, desenho, pode ser também feito com fotografia. Eu posso misturar isso tudo. Eu posso colocar outros materiais. Para ilustrar, a gente precisa de duas palavrinhas-chave: imaginação e criatividade. Quais são as ferramentas que o ilustrador tem? Ele tem em mãos o traço, a cor, a textura, e com isso pode-se fazer várias coisas. Mas para que eu faça, para que você faça isso, o que é que a gente precisa? Alimentar essas ideias. Às vezes, para ilustrar, você vai precisar assistir um filme, ler um livro, passear por algum lugar. Nós vamos ilustrar o trechinho de uma história que foi contada aqui no projeto Para Ler o Mundo, chamado Um Canto, Um Conto e Outras Cositas Más. Uma história muito divertida. Se você ainda não viu, o link vai ficar aqui na descrição. E provavelmente vamos fazer um esboço e também vamos observar a história e ver quais são as partes principais, os pontos principais dessa história. E conseguir elencar 5 pontos. E esses pontos eu vou te mostrar agora. Agora nós vamos fazer o arco da história. O que é o arco da história? Como eu disse, é interessante que a gente observe quais são os pontos principais do texto e observar que elementos nele eu posso ilustrar. A história que a gente vai ilustrar tem 5 pontos interessantes. O primeiro ponto do conto são os 2 amigos que viviam felizes, o cão e o bode. O segundo ponto é a hora em que a gente sabe que naquela região morava o diabo e a sua filha mais moça, muito linda. E todos acreditavam ali que o chifrudo colecionava couro de tudo quanto é coisa. O terceiro ponto, que eu considero o ápice, é a hora que o diabo aparece para os 2 amigos e os 2 amigos percebem que é o couro deles que está em risco para entrar na coleção do chifrudo. E no quarto ponto, para fugir, o cachorro esconde o bode e atravessa para o outro lado do rio. E por fim, o quinto ponto é a hora em que o chifrudo persegue os bichos se jogando na água, mas descobre que não sabe nadar, né? Então, o terceiro ponto dessa história é que é o nosso ápice e que vai ser o nosso foco para que nós façamos essa ilustração. Depois que eu escolho o ponto a ser desenhado, eu tenho que pensar como é que esses elementos vão ficar distribuídos na página. Qual a orientação da página? Vai ser vertical? Vai ser horizontal? De que modo os elementos vão ficar melhor distribuídos? Decidido isso, eu posso começar o esboço. E como nós escolhemos o ponto 3, que é a hora em que aparece o chifrudo, eu já fiz aqui um esboço
do que a gente vai desenhar. Vamos aos materiais possíveis de serem usados nessa ilustração. Diferentes papéis, tinta aquarela, tinta guache, tinta acrílica, um bom pincel ou mais, lápis de cor, giz pastel ou giz de cera, canetinhas, materiais diversos, tecido, tesoura, cola. Então vamos ao primeiro ponto, que é desenhar os personagens. Companheira Ludmila, 1, 2, 3. Que turma mais elegante. 3, 3, 6. E nós viemos de longe. 6, 3, 9. Com história empolgante. 9, 3, 2. Também tem a Camila, 1, 2, 3. que uma história vai contar. 3, 3, 6. Mas não é com a boca não. 6, 3, 9. Venham ver no que vai dar. 9, 3, 2. Canto, conto e muito mais. Pronto, gente, terminei o desenho, tá? Vocês podem observar que eu dei uma boa exagerada no lápis de cor, fazendo rabiscos mesmo. Não tenham medo de fazer isso, de experimentar traços, manchas, formas, texturas, tá? E eu brinquei com isso para causar uma tensão nessa cena, né? Já que a gente escolheu a cena ápice, e é isso aí. 6 e 3, 9, 9 e 3, 12. 1, 2, 3, 3 e 3, 6. 6 e 3, 9, 9 e 3, 12. O boi da cara preta, do corpo de retalho, saiu lá da fazenda pra morar dentro do armário. O boi da cara preta com corpo de retalho saiu lá da fazenda pra morar dentro do armário. Mas o armário era frio e o boizinho não gostou. Foi pra cama da menina e a coitada se assustou. Mas o armário era frio e o boizinho não gostou. Foi pra cama da menina e a coitada se assustou. De manhã desesperada, só sabia era chorar. Não existe boi nem nada, falava a mãe pra acalmar. De manhã desesperada, só sabia era chorar. Não existe boi nem nada, falava a mãe pra acalmar. Dormia só de luz acesa, pra ver se o boi sumia, mas de nada adiantava, ele sempre aparecia. Dormia só de luz acesa, pra ver se o boi sumia, mas de nada adiantava, ele sempre aparecia. Até que certo dia o boi desapareceu e a menina chorou mais do que quando conheceu. Até que certo dia o boi desapareceu e Pessoal, a menina chorou mais do que quando conheceu. Também ilustrei a cantiga de chegança da história, que está relacionada a um boi das guerreiras. E para essa ilustração eu usei tecido, paninho, né, um pedacinho de chita, cola,
giz, pastel, canetinha e um pouquinho de lápis de cor. Então, nesse aqui, a ilustração está bem mais solta, né? O ponto central dela é o tecido, né? O ponto de atenção. Mas também você pode perceber que tem umas pinceladas no giz pastel e as coisas não estão exatamente certinhas, alinhadas, buscando aí um traço bem elaborado, né? É aquela coisa que eu já tinha dito para vocês. Não tenham medo de soltar a mão, de rabiscar, de experimentar, tá bom? É isso.